Hoje eu vou conversar com o Tuca Rocha, que tem 25 anos de carreira. Para mim é uma alegria, estou muito feliz de estar aqui para bater esse papo com você. Tem muita história para contar. Começou no kart, é tricampeão, título que só o Ayrton Senna e o Rubinho Barrichello têm. E eu queria que a gente voltasse nesses 25 anos e você me falasse o que passava pela sua cabeça naquela época, qual era a experiência desses 25 anos atrás. Legal, é um prazer estar aqui com vocês da Rede Gospel. Uhum. Então, faz muito tempo isso, já fazem 25 anos. Eu comecei bem cedo, quando eu tinha 9 anos de idade. Eu era louco para começar, meu pai só deixou eu começar com 9. Já fui ganhando campeonatos e, como você disse, eu fui tricampeão brasileiro de kart, que na época só eu, o Rubinho e o Senna tínhamos conquistado, que era o tricampeonato brasileiro de kart consecutivo, que o kart no Brasil é considerado um dos kart mais fortes no mundo. Verdade. E então foi legal, foi uma época uma lembrança onde eu aprendi muito. Acho que 70% da minha carreira, tudo que eu aprendi até hoje, eu aprendi nessa época de kart, onde a gente aprende muita coisa. Então é inspirador, é uma época que eu fui muito feliz, né? Foi muito legal. Jovem, já que você não tem a cobrança que tem hoje, que é os patrocinadores, sim, a cobrança de resultado, um investimento alto. Então você consegue fazer aquela época com 100% de prazer e sem ter uma cobrança grande. Eu era um menino que estava fazendo o meu melhor. Então são boas lembranças, eu aprendi muito. Eu queria saber por que você passou pela Fórmula 3000, Fórmula 3, aonde você queria chegar? Por que experimentou tantos desafios diferentes? Eu queria chegar na Fórmula 1, meu sonho sempre foi chegar na Fórmula 1. Legal. Na minha época o Senna estava despontando, então o maior ídolo brasileiro aí para mim no esporte. Então era uma inspiração de chegar na Fórmula 1. Tentei, corri durante quase 8 anos na Europa, categorias de base, que são categorias de acesso à Fórmula 1. No final das contas, por oportunidades ou por falta de patrocínio, a gente não conseguiu chegar, mas eu corri na Fórmula 3000, como você disse, que é uma categoria antes da Fórmula 1, fui terceiro lugar no campeonato, fiz alguns pódios durante essas temporadas, corri em outras categorias de expressão muito grande, como a 1GP, que era a Copa do Mundo do Automobilismo. Então, eram escolhidos os melhores pilotos do país para representar, e eu fui escolhido por 2 anos e corri, e corri pelo Flamengo no campeonato. Ia te perguntar como foi defender o meu Flamengo? Fiquei feliz quando eu li sobre isso. Foi muito legal, foi uma honra. Eu nunca pensei que eu ia representar um time de futebol na minha vida, porque eu sou horrível no futebol, então representar o Flamengo foi uma experiência única e a gente foi super bem, né? Foi logo na primeira corrida, segundo, e eu representava ele fora do país, então era legal, você via o quanto apaixonado é o torcedor de futebol e quanto tão diferente é do automobilismo. Então eu pude representei o Barcelona também, então eu representei o Barcelona, o Flamengo e o Brasil. Bom, aí você em 2011 foi para Stock Car, não foi isso? 2011 eu fui para Stock Car, fui estreante do ano, no meu primeiro ano. Passei por um momento muito difícil no meu primeiro ano, que foi um acidente, que meu carro pegou fogo. Eu ia te perguntar isso, cena de filme aquela. Nossa, uma coisa impressionante. Eu queria saber o que você sentiu naquele momento, que você conseguiu escapar. Se você teve medo, como é que foi? O carro começou a pegar fogo, eu não vi, porque a visibilidade é muito ruim do Stock Car. E na época ele não tinha as proteções que tem hoje para não pegar fogo, então acho que depois do meu acidente que mudou. Mas assim, começou a espalhar o fogo muito rápido e em menos de, sei lá, 10 segundos o fogo estava tudo dentro do carro. Eu não tinha o que fazer, eu só tinha que tirar todo o volante, tem que tirar a camiseta, cinto, tem que abrir a porta e a gente senta no banco de trás, né, do carro. Então é muito difícil você sair do carro e tive que fazer tudo isso e ainda me jogar do carro a 100 km por hora, onde foi o que salvou minha vida e eu ainda caí com vários carros passando atrás. Meu Deus! Levantei, estava tudo bem assim, mas fiquei 2 dias no UTI por uma lesão pulmonar, mas tirando isso, deu tudo certo, graças a Deus. Não tem explicação porque aconteceu, foi um negócio muito de... Você renasceu? Foi o que eu digo, foi meu novo aniversário, né? Então, e marcou bastante minha vida. Acho que depois dali, acho que algumas coisas mudaram bem, até o modo de pensar e levar a vida, mas enfim, já no meu primeiro ano de Stock Car, entendeu? Você acredita que o seu condicionamento físico ajudou
você sair bem rapidinho do carro? Ah, tenho certeza que eu estar bem ali fisicamente, estar com os reflexos em dia, me deixaram muito calmo para fazer isso. E além disso, a agilidade de sair do carro. Claro. Né? Porque depois disso eu fiz alguns outros testes de sair do carro, sempre fui um dos caras que saí mais rápido do carro. Então Foi isso. Não tem muita explicação. Quem vê o acidente entende o que eu estou falando. O triatlo veio quando eu nessa transição de Europa para o Brasil, eu fiquei um ano sem correr. Por falta de patrocínio. Foi uma época muito difícil, porque você está sempre acostumado, desde de criança, só fazer isso, a sua cabeça sempre estava voltada a chegar num lugar e você não ter mais ali a possibilidade de correr, mesmo tendo algumas propostas de Stock Car, nunca se concretizavam, e eu meio que fiquei um pouquinho fora de forma. Quando eu voltei para o Stock Car, eu sempre adorei muito correr, eu corria a pé. Essa academia que a gente está hoje é do preparador físico que me preparava desde que eu tinha 14 anos. Que então, legal! Eu sempre gostei de correr a pé, então correr a pé para mim foi a minha terapia, é meu hobby. E voltei a correr a pé. E nessas corridas a pé, a galera já fazia triatlo, eu pedalava e tal. Eu falei, vou comprar uma bicicleta para ver como é que é. E fui gostando. É sempre um desafio, né? Sim. Você fazer um triatlo é um desafio e fazer um Ironman é um desafio enorme. E coloquei na minha cabeça que eu ia fazer, fui e fiz. Não, e arrasou, né? São 100 quilômetros, me conta, como é que é? São 3,8 quilômetros nadando, 180 pedalando. Meu Deus! E 42 correndo, de uma vez só. Uau! Eu fiz em 10 horas e 30 minutos e fui 320 e pouco de 2.500. Então foi um resultado muito bom, assim, para quem não é profissional e resolveu fazer de um ano para o outro. Então, arrasou! Você dorme? Vai ao cinema, faz outra coisa ou só treina? Não, nessa época eu só treinava. Meu Deus! Não, assim, a preparação física, assim, a minha treinadora do triatlo, ela sempre disse que o meu diferencial foi por ter sido atleta desde criança. Então, o meu empenho no treinamento era muito bom. Diferente de alguns outros que estão lá, que já faz tempo que fazem e não conseguem fazer o tempo que eu fiz. Por quê? Porque quando eu coloquei na cabeça que eu ia fazer, eu peguei a planilha e falei, eu vou fazer e assim, eu acho que é o treinamento de um atleta que é dedicação. Então eu me dediquei muito, dormia cedo, acordava cedo. Tem uma alimentação diferente? A alimentação é diferente, mas putz, você treina tanto que assim, você pode comer bastante, mas o mais difícil é assim, durante o seu pico de treino, você chega no pico, você vai correr durante a semana, você corre todo dia 20 km, pedala 150, chega no final de semana tem que pedalar umas 180, nadar, fazer musculação, é uma rotina muito forte. E assim, é dia atrás dia, então é um treinamento que vai subindo e depois desce. Mas eu cheguei na prova super preparado, não senti nada, foi super fácil. E assim, eu até nem fiz outro porque eu vou ter que treinar demais para bater o tempo. Eu percebo que você é muito determinado. É competitivo também, Tuca? Sou, né? É natural, né? Piloto não tem como não ser competitivo. Mas eu me dedico bastante no que eu faço, que eu acho que é daí que vem o resultado. E sou competitivo. Tô aí para bater roda com todo mundo. Muitas alegrias, muito sucesso, mas no ano passado você ficou um pouquinho triste, perdido, sem rumo. O que aconteceu? O que faltava para você com tantas realizações? A gente sempre está buscando novos objetivos. Meu objetivo é ser campeão da Stock Car. E assim, quando a gente entra, a gente sempre tem uns objetivos. Fui estreante do ano, conquistei pódio, conquistei minha vitória numa equipe que não era boa. Mas no final de 2015, onde eu conquistei a vitória, numa equipe muito ruim, por dificuldade financeira, não, porque é por técnica, ela foi um feito muito grande. Mas mesmo assim, no final do ano, a gente não conseguiu patrocínio, ela perdeu o patrocínio para renovação
E assim, 2015, 2016, começo de 2016 foi muito difícil porque ela só me avisou no começo do ano, então eu acabei ficando sem equipe. Então assim, depois de tanto tempo correndo, sabe, buscando os objetivos que eu tinha na Stock Car, você ficar sem correr foi um momento difícil na minha carreira. É muito triste, né? Assim, você já não tem Você não tem objetivo. Não tem, pô, é difícil, depois que você ganhou uma corrida, você ainda não vai ter. Mas as coisas acontecem como tem que acontecer e muitas coisas aconteceram. Você conheceu o Apóstolo? Conheci o Apóstolo no começo do ano. E como foi esse encontro? O Apóstolo gosta muito de correr de kart, eu não sabia, né? E a gente se conheceu lá. E foi, Deus colocou ele na minha vida porque não tem outra explicação. A gente conversando e tal, se deu muito bem, ele além de ser uma pessoa incrível, uma pessoa muito legal, né? Então a gente começou a conversar e comecei a me abrir para ele. E comecei a frequentar a igreja e comecei a frequentar, tive várias passagens por lá e trocando muita ideia com ele. Acho que foi muito bom, foi um tempo para assim, me transformar uma pessoa espiritualmente muito melhor, mesmo não estando correndo. Acho que isso me deu uma outra energia, me deu uma outra visão de vida e algumas coisas que aconteceram lá, algumas provações e daí até que no meio do ano eu fui ver uma corrida de Stock Car. Eu não gostava muito de ir, porque eu não estava correndo e eu sinto muita vontade. Claro, né? claro. Mas eu falei, vou lá. E nessa daí me convidaram para correr. Yes! Corri e na segunda corrida já fui segundo lugar, numa equipe também que não tinha muito patrocínio e tal. Que demais. E depois disso foi uma aprovação atrás de outra, né? Acho que aconteceu algumas coisas comigo que foram incríveis, assim, tipo, de demonstração mesmo, do poder de Deus e de tudo que... Da providência dele. E tudo que o apóstolo diz, que prega, realmente vinha acontecendo. E daí a gente correndo, estava super bem. Aí em 2016 a gente falou, no final do ano, querendo renovar com a equipe, uma briga muito grande para renovar com a equipe, porque não tinha patrocínio. E daí a gente não renovou com a equipe, daí no dia seguinte apareceu a melhor equipe da categoria. Viu? A melhor equipe da categoria, a gente fez uma proposta. Legal. E a gente fechou e já fomos super bem no começo do ano. E daí você vê, né, tantas dificuldades. E daí esse ano de novo, aquela dificuldade de o patrocinador, o investimento, a gente não tinha o investimento todo. E eu super preocupado, mas sempre ali na igreja, sempre conversando com o apóstolo, sempre tendo certeza que esses momentos difíceis ia vir alguma coisa boa, e veio. Antes da metade do ano apareceu um super no patrocínio que já me renovou até o final do ano que vem, e então a gente está aí super bem. Nesses 25 anos, você nunca teve medo de entrar no carro, de executar aquela prova? Nem um pouquinho assim? Porque tem que ter coragem. Frio na barriga, né? Eu acho que frio na barriga, se a gente vai ter, se não tiver frio na barriga, também não tá com vontade de correr. Mas assim, medo, nunca tive medo de ter acidente. Quando eu tive o acidente, depois de algumas corridas, eu tinha alguns sintomas de sentir o cheiro e achar que tava pegando fogo e tal. Mas isso Você ficou cismado? Me controlei bastante nisso. Não contei pra ninguém, porque senão o pessoal acha que você já não tá querendo acelerar. Mas assim, passou e hoje eu não tenho medo nenhum de nada. O que é ser um campeão? Ser um campeão, eu acho que é você fazer tudo da sua melhor maneira possível. Eu acho que os resultados não podem dizer se você é um campeão. Às vezes você não alcança os resultados que as pessoas esperam, mas assim, você fazer tudo da melhor maneira possível, ser correto, ser uma pessoa que está ali se dedicando e sendo 100% íntegra ao seu trabalho, eu acho que isso para mim é ser um campeão. O que é ser apostólico?
Histórico é você ter a certeza que tem alguém lá olhando por você e que a gente tá aqui por uma razão e que nossa vida, sabe, acho que vai de alguma maneira tá sendo comandada e tem seus dias e suas horas. E acho que eu tô aprendendo, como eu te disse, fazem pouco tempo que eu entrei para a igreja, mas estão sendo tempos maravilhosos e assim eu vou continuar para sempre, porque eu acho que isso é a minha razão hoje de viver. O meu objetivo é sempre acelerar, sempre fazer o meu melhor ali no Stock Car. E os negócios fora do Stock Car estão acontecendo de maneira muito, muito positiva. Eu tenho uma família espetacular, então eu não tenho muito o que reclamar, não. Eu acho que deixar na mão de Deus e aí continuar trabalhando. Amém. Tuca, pode falar a verdade. O apóstolo é um bom aluno? Ele é um bom professor, né? Professor para a vida, professor para tudo. E ali na hora do kart ele anda muito bem. Muito, muito bem mesmo. E dá trabalho. Ele escuta direitinho, vai bem. Obedece? Obedece. Muito bem. Ele é demais. E ainda estou armando para ele andar no Stock Car, ainda vai acontecer. Era segredo, não? Não, eu tô tentando aí. Tentando. Vamos conseguir, ele vai andar. Um dia a gente vai realizar isso aí, que além de um sonho que eu tenho certeza que vai ser para ele, vai ser para mim, porque ele significa muito na minha vida. Aplicado, obediente e dedicado. Dedicado, isso aí. Aí, apóstolo, aluno, nota 1000, hein?